o caminho que a gente, né, a proposta que eu faço, a gente ter esse outro assuntozinho que eu acho que pode ir para aí, esse outro bloco, é essa relação com a Zona 6, né? É eu entender onde está o limite da minha comunidade, né? E aí, às vezes a gente fica ali só dentro do grupo que vai fazer a Ecovila, o coletivo, né? E não experimenta, ideia de experiência, é um termo interessante, tem um antropólogo, o Victor Turner, que ele vai lembrar que, assim, agora eu não lembro nem qual das línguas que ele pega, mas assim, o per de experiência, ele partilha da origem etimológica do per de perigo. É como se não há experiência de fato se eu não me coloco em risco. Então, se você não põe em perigo a sua noção de eu, você nunca vai construir um nós. Então, eu acho que essa ideia que eu trago de cultura, sempre processo coletivo e tal, tem um pouco esse objetivo. Se a gente vai para a caminhada sem colocar em risco a nossa própria concepção de pessoa, não vai rolar, entende? Não entender que a percepção que a gente tem de indivíduo, nossa, ela é problemática e parte do problema, é muito difícil que a gente consiga, de fato, estabelecer relações profundas, né, em outra lógica. Então, por isso que eu sinto falta dessas discussões no PDC. Eu acho que isso é super, super necessário. Agora, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco de como eu penso as estruturas invisíveis aí em Zona 6. Eu acho que aí dá para amarrar legal essa conversa. Bom, então eu acho que assim, o ponto de partida é o que a gente já está mesmo, de que assim, o melhor dos mundos é inocente a ideia de que o isolamento é uma possibilidade, né? A perspectiva escapista, ela tem uma inocência, e aí assim, vamos trazer a ideia de estruturas invisíveis, né? Que na permacultura é quando a gente fala daquilo que rege as relações entre as pessoas, a parte imaterial da permacultura que influencia a nossa vida, então é real, tem que estar no design, mas é imaterial. A gente vai falar agora de estruturas invisíveis da Zona 6, né? Na permacultura a gente faz o zoneamento, divide o sítio em as propriedades em 5 zonas, sendo que a zona 5 já é aquela de reserva natural, onde eu não mexo, eu só vou ali para aprender com a natureza. E aí a zona 6 é aquilo que está para fora do seu sítio. Então, o que eu vou tentar falar um pouco de uma parte que também entra pouco nos PDCs. No nosso, a gente, além das 72 horas lá que o sílabus prevê, a gente tenta pôr uma carga horária maior para poder falar um pouco disso, mas que é, então, essa relação com a comunidade. E com a cultura, com a parte imaterial da sociedade. Mas vocês vão ver que o material e imaterial também fica muito fluido, as coisas se relacionam o tempo inteiro. Então é inocente essa postura escapista. Vamos lá, o seu terreno está dentro de um lugar que tem leis. Você tem que lidar com a lei é parte de estrutura invisível, e você não consegue fazer uma estratégia até a zona 5 de mudar uma lei. Você está sujeito à fiscalização, você está sujeito a imposto, você tem relação com o vizinho, que deixa entrar vaca no seu terreno, então a sua relação com ele influencia o seu design. Quando você compra a terra, ou compra qualquer mercadoria, já tem todas as contradições da forma mercadoria que a gente disse. E quando você, eu não comprei, eu herdei a terra, beleza, tá cheio de relações de estruturas invisíveis aí também. A idade de propriedade privada, tá tudo aí. Então não tem como a gente escapar, a gente ver o sítio sem estar conectado com o que está além dele. Fora as questões globais, a gente pensar aquecimento global, a gente pensar mudanças climáticas, não dá para você ter uma estratégia toda. A mudança climática vai pegar o escapista que está no lugar mais escondido do planeta, vai pegar o cara. Esquece, você não está isolado, não existe, é falha. E aí, assim, também, aí a questão da ética. Se eu me preocupo com a natureza e com as pessoas, a natureza está fora do seu sítio, não importa. A pessoa que está do lado, a sua vizinha, que é violentada pelo marido, você não se importa com ela? Onde que está? Que pessoa? Do que você está falando? Se a gente assume a ética da vida, a ideia de que toda forma de vida tem um valor intrínseco para além da função que ela possa ter para mim, todas as pessoas importam. Todas as pessoas importam. E aí eu acho que isso aqui tinha que ser consenso. Isso aqui que às vezes me deixa um pouco bravo. Assim como deveria ser, assim como é consenso na prática, né? Então, assim, eu tenho um canteiro, eu sei que o solo não pode estar exposto aqui no contexto onde eu estou. O solo não pode ficar exposto. É ruim. Então, talvez eu não consiga cobrir. Tem um canteiro ali que eu não consegui cobrir ainda. Mas eu sei que eu devo fazê-lo. Então, assim, eu posso não conseguir ajudar num problema social agora, mas eu não posso tirar isso das minhas preocupações. Isso tem que ser consenso, e nesse sentido eu tenho que ser solidário com qualquer luta contra processos de exclusão. Eu tenho que ser solidário com toda a luta contra racismo. Eu tenho que ser solidário com Black Lives Matter. Eu tenho que ser solidário com o MST. Eu tenho que ser solidário com a travesti do meu povoado que é agredida. Eu tenho que ser solidário com a mulher aqui que sofre violência doméstica, com a piada racista no bar. Tudo isso tem que estar. Isso tudo impede que a gente um dia construa uma permacultura que seja de fato ética e sustentável. Então, eu preciso levar tudo isso em consideração. Eu não posso esquecer disso. Me dá um pouco de revolta, uma revolta a partir dos princípios da permacultura, né? A partir da ética da permacultura. Como que isso não é consenso? Não dá para começar a conversa, é muito difícil. Assim, olha, claro, eu posso ter uma solidariedade crítica.
Eu vejo problemas, eu aponto, olha, isso aqui não funciona aqui, isso está dentro desse contexto, isso aqui eu acho que não foi legal. Claro, né? Mas assim, a solidariedade com todos os movimentos de luta tem que ser consensual. Eu não posso ser um permacultor e não me importar com a morte de George Floyd. Eu não posso ser um permacultor e não me preocupar com o João Pedro. Eu não posso me preocupar com a Ágata, de 8 anos, que foi assassinada pela polícia. Eu não posso. É um pressuposto ético. Agora, nesse sentido, a gente consegue muito facilmente, quando a gente dá nosso PDC, falar assim, olha, não tem fora naturalmente. Esse lixo que foi para fora da minha propriedade, suja lá. Cara, não tem fora socialmente também. Não tem fora. Não tem fora. Ou a gente se preocupa com a natureza, e é toda a natureza, e eu vejo as consequências de todas as minhas ações, não importa até onde vai, ou no supermacultor. E ou eu me importo com todas as pessoas que estão sendo atingidas por essas desigualdades, e que às vezes eu alimento essas desigualdades, se eu não penso nisso, ou eu não sou permacultor. Claro, aí a gente tem que pensar estratégias, a gente tem que pensar que tem coisa que eu consigo atingir numa escala, e outra em outra. Então, eu costumo pensar a estratégia as estruturas invisíveis como se eu estivesse fazendo um zoneamento. Então, eu vou pensar também nas escalas. O que está na escala local, do bairro, municipal, estadual, nacional, né? E esses problemas, esses elementos que vão entrar, são elementos invisíveis, o racismo, uma lei específica, a falta de vigilância de uma questão aqui, a violência doméstica. Eu vou pensar isso entra no design. Então, lógico que eu vou ver onde que eu tenho ação, onde eu consigo ter influência. Não estou dizendo que você tem que chegar, na primeira vez que você chegou no terreno, você vai lá no bar, o cara faz uma brincadeira e você vai, aciona a polícia porque é racismo. Não, pera, você não está entendendo como que funciona o racismo no Brasil. Né? Mas eu preciso criar uma estratégia. Ou ainda que eu não precise, no sentido de que talvez eu não consigo nem ver o que eu faço. Ok, mas tem que ser uma preocupação que está na sua cabeça. Então eu vou pensar também as relações que estão me permeando ali, como que eu posso interagir com essas pessoas e com as instituições, com movimentos sociais, com prefeitura, com o Centro de Referência de Assistência Social, com tudo isso, eu vou pensar como que eu posso interagir de um jeito onde a minha interação cause o máximo de impacto. Então, é a conexão dos elementos. Ou como que eu vou promover uma aproximação entre esse elemento e outro para que eu potencialize esse meu design social. Então, aqui entra tudo. O permacultor, ele sabe fazer isso. Ele sabe que as soluções verdadeiras são pequenas e lentas. Ele sabe que eles não têm que propor soluções diversas para um problema. Ele sabe que todos os elementos têm que cumprir mais de uma função. Toda ação sua, toda interação sua aí tem que impactar de uma maneira plural. Ele sabe que você não resolve nenhum problema a partir só de um elemento. Uma necessidade fundamental tem que estar suprida por mais de um elemento. A gente sabe disso. Socialmente é a mesma coisa. A gente vai fazer um design social, um design permacultural complexo dos elementos culturais, das estruturas invisíveis. E aí, não dá para eu esquecer a parte do governo, né? Não dá para esquecer a política aqui. Ou alguém acha, quando a gente... É muito louco isso. A gente fala, bom, o melhor lugar é a gente ir lá para a beira de um parque, que a gente fica ali, tem nossa água garantida. Cara, você tem nossa água garantida porque é um parque, mas o parque ele é instituído por uma lei. Se muda a política ambiental, como está mudando, como está lá, passa boiada em cima da política ambiental, você é atingido, cara, esquece. Poxa, vamos aprender com as comunidades tradicionais e tal, mas que se dane os indígenas. É impossível eu sustentar isso. Então, assim, a gente precisa levar em consideração, sim, a política, não tem como. A permacultura precisa levar em consideração, sim, porque quando a gente pensa nessas pessoas que eu não posso atingir diretamente, às vezes o único mecanismo que existe para cuidar dessas pessoas é esse Estado justamente que a gente está querendo destruir, mas a gente está querendo destruir para colocar um melhor. Não um Estado, mas um sistema melhor, que cuide das pessoas. Então, a pessoa é o meu objetivo. Eu quero superar o capitalismo, superar essa noção de Estado por causa das pessoas e da natureza. Eu não posso, nesse processo, pôr em risco a vida e a sobrevivência dessas pessoas. E aí, quando eu vou fazer essa estratégia, eu vou ter que levar em consideração esses meus vizinhos. E aí, nesse processo, o caminho se conhece caminhando. A gente se depara com uma riqueza humana em vários desses lugares. Você conhece tanta pessoa incrível, fazendo tudo que pode, que isso dá força, né? Às vezes eu vejo que grupos se sentem tão isolados dentro ali, acham que é a sua ecovila que vai salvar o mundo. Claro, a gente está trabalhando para isso, para que ela ajude, claro, mas tem um monte de coisa rolando em volta. E a sua relação com a comunidade, com o lugar, vai se enriquecendo conforme também eu estou aberto a reconhecer o valor dessas outras iniciativas. Eu acho que aí a relação... E aí começa, Vitor, a questão que você colocou lá, bem interessante, de que eu não preciso criar do zero algumas relações.
tem relações ali muito mais coletivas e interessantes do que a que a gente, a curto prazo, consegue criar, com as quais eu interajo e da onde eu tiro força, tanto para a solução de problemas materiais, de sobrevivência e tal, quanto também dessas relações culturais, dessas estruturas invisíveis. Eu vou me beneficiar disso também. Isso não é só uma estratégia ética, ela cumpre essa outra função de aumentar também eu ser visto no meu território como uma pessoa e eu ter relações ali para além da minha ecovila, sabe? Então, eu acho que com o tempo, um projeto bem sucedido deveria ser aquele que quem chega e perpassa ali quase não vê mais diferença entre quem que está no projeto e quem é da comunidade anterior. Esse é o ideal. E aí eu quero trazer uma provocação, que é a seguinte: a gente, às vezes, vai para o território e um ano depois, nosso sonho é assim, putz, como que eu tiro todos os vizinhos que estão aqui para colocar meus amiguinhos super éticos e permaculturais e revolucionários? Putz, ia ser muito lindo se ali, em vez do fulano que está ali há 6 gerações, fosse minha prima. Não, cara, não é. Eu sou neto de agricultores e bisneto da galera rural. Teve ali 3 gerações na cidade, a gente se ferrou e eu entendi, mas eu entendi que a cidade também não é um ideal, cria um monte de problemas. Fui um privilegiado que pude escolher voltar, mas tem um monte de gente com a mesma história que a minha família que não tem essa opção. E eu não posso querer que o meu vizinho, que eu compre o mais barato possível o sítio do cara, para o cara sair de lá e ir para a cidade, se eu sei que o que vai acontecer com ele é o que aconteceu com meu avô, com meu pai, quando ele der sorte, porque a maioria dos caras vão se ferrar. Então, assim, eu entendo a gente, tá, beleza, mas eu preciso comprar uma terra. Sim, mas aí disso, aí eu digo assim, eu vou comprar o máximo de terra que eu puder e vou expulsar o máximo de pessoas que eu puder e vou trazer o máximo de pessoas diferentonas para cá. É excluir esse cara que está sendo jogado numa situação da qual você está querendo fugir sem as ferramentas que você tem. Então, eu entendo que, tá, eu precisei comprar meu sítio também, e faz parte desse processo. O cara queria sair, era um senhor de idade que precisou ir para a cidade, quis ir para a cidade para estar mais perto do hospital, blá, blá, blá. Mas eu não posso colocar como estratégia única essa, de aumentar loucamente a especulação imobiliária. Isso tem que entrar no nosso cálculo. Será que eu consigo pensar alternativas? Será que esse terreno aqui está eu consigo convencer um grupo maior de vir, porque aí vem mais pessoas bem intencionadas para um sítio, mas eu expulso menos pessoas. Ou eu vou trabalhar na escola, para que na escola a molecada perceba que o campo não está destinado à pobreza, à carência, e que a cidade não é o suprassumo da existência humana. Então, como que eu vou fazer uma estratégia para evitar isso? Ainda que eu precise comprar o terreno, mas eu não vou esquecer esse problema. E aí, assim, como acho que a permacultura percebeu, é aquele texto clássico lá do Martin Niemöller. Primeiro eles vieram pelos comunistas, eu não fiz nada porque não era comunista. Depois vieram por não sei quem, não fiz nada. Até que vieram por mim, não tinha mais ninguém para fazer nada. Se o permacultor não lutar pelas questões locais, se o permacultor não lutar pelas questões coletivas, o que a gente acha? A gente acha que no Brasil não perseguem ambientalistas? Não persegue? Você acha que o permacultor vai ser poupado? Por quê? Por quê? E aí é uma estratégia de sobrevivência para os sobrevivencialistas. Se você não estiver junto com a comunidade, esquece, cara. Se você está tentando proteger as pessoas e está tentando proteger a natureza, você está indo contra a lógica que vê a natureza só como recursos e as pessoas só como produtores e consumidores de mercadoria. Você é inimigo desse sistema, cara. Você entra, em algum momento você entra na mira. Só não percebe quem não, sei lá, dá um Google aí de número de mortes de ambientalistas, né? Dá um Google aí de número de mortes de pessoas que lutaram por questões coletivas, né, no Brasil. E a gente vai entender do que a gente está falando. Então, é parte da estratégia também de sobrevivência que a gente esteja amarrado com processos coletivos e maiores que a gente. Acho que é toda a questão de realmente pensar, porque muita gente ficou preocupado para conseguir ter um sítio, investir, essa questão de ficar preparado para uma situação de colapso de uma sociedade técnico-industrial ou de instabilidade cada vez maior do sistema. Assim. Eu acho que a resiliência ela tem que ser pensada, de fato, de forma coletiva, se não tem resiliência, primeiro. E isso a gente precisa justamente pensar mais em ferramentas de como tecer relações localmente com a escola, com os agentes de saúde, com a prefeitura, como que a gente sai um pouco dessas pequenas iniciativas altas, que as pessoas compram um pedacinho e não conseguem ver mais longe da sua propriedade privada e no final das contas, é isso assim, ele não cria mais resiliência, ele cria uma certa fragilidade porque ele está isolado. É isso assim, o vizinho, mesmo que ele venha de uma cultura totalmente diferente, sempre tem como ter pontos para conseguir ter convergência, né, e criar um tipo de relação, né, com o torneio. Acho que isso é legal até de pensar, até a vizinhança próxima, né, que é um raio de alguns quilômetros, até as iniciativas numa escala biorregionais, numa escala de uma biorregião, né, então você vê que tem, às vezes, várias outras pessoas fazendo a mesma coisa, cada um do seu lado, né? Isso é muito comum de ver no Brasil, né? E, às vezes, sem falar com
com política pública, até que às vezes tem uns projetos legais que estão saindo, né? Onde poderia se encaixar, um projeto em relação com educação socioambiental, por exemplo, né? Mas tem muitos outros. E acho que é isso, assim, que você tá tentando fazer na Multicare, acho que tem muita gente cada vez mais, né, alinhado com isso, assim, a gente vê já, né, resultados muito interessantes. Acho que é sempre bom de pensar que agora temos ainda um pouco de tempo, né, como se fosse laboratório, né, para desenhar essas estratégias, para realmente enxergar uma estratégia de resiliência que seja realmente coletiva, através disso, assim, né? Não sei se não gosto muito de falar dessa palavra, mas acho que é de método, né? Como que eu consigo, se nunca fiz isso, como que eu consigo minimamente, quais são os primeiros passos para conseguir criar um tecido de ajuda mútua, de relações na volta da minha propriedade se eu conheço ninguém no início, assim. Acho que isso é legal de trazer mais isso para as pessoas na hora dos cursos, enfim. Essa é a grande, a zona 6, se a gente for pensar na maneira com que, pelo menos a gente enxerga, pensar em qualquer estratégia para se fazer qualquer coisa, o ideal é que você comece na zona 6, né? Você comece pensando quem já está ali, o que já está acontecendo ali, quais são as coisas que estão acontecendo, quais são as demandas, quais são os gargalos, quais são os problemas, quais são as relações, quais são os conflitos, o que está acontecendo nesse lugar, para depois você pensar em zonear qualquer outra coisa. Depois você vai planejar primeiro quem são as pessoas que estão ali, quais são as relações que já estão construídas, quais são as iniciativas que já estão acontecendo, para depois você tentar se enxergar ali dentro ou não. E eu acho que quando o Jerome fala em método, eu acho que ele até falou mais cedo, né, que hoje tem muita coisa de tipo, como criar sua ecovila, sua casa sustentável, como ser autossustentável. Isso vai muito da zona 0 para as demais, né? Você primeiro parte do meinho ali, né, do que você faz ali no seu, depois você pensar no resto. E eu acho que tem um movimento contrário. Eu acho que é um duplo movimento, né? Porque, assim, eu acho que é interessante de pensar como que eu posso ser útil na comunidade, escolher a minha comunidade, para onde eu estou indo, quer dizer, colocar as estruturas invisíveis locais como questão que você olha quando vai escolher, por exemplo, um sítio. Acho que isso é muito interessante. E ter, talvez, a gente tem como norte o longe, né? Que, assim, a mudança de um sistema global. A gente é isso, né? Acho que quando o Bill coloca de permacultura como revolução disfarçada de jardinagem, é isso. Então, assim, eu tenho isso lá no norte, então eu parto de lá, mas claro que, assim, você tem que pensar e aí, energeticamente falando, sua ação geralmente começa de dentro para fora, do mais próximo para mais longe. Então, as minhas relações com os vizinhos me dão um pouco contatos e fôlego e uma certa legitimidade para eu poder, talvez, fazer uma conexão com um agente público. E dali eu vou conhecendo o cotidiano daqui também do pequeno, né, do meu vale, para eu conseguir pensar melhor a realidade dali e ir articulando com os outros problemas. Então, eu acho que, sim, o Deleuze fala um negócio legal, né, da esquerda, de que é o ponto de vista. Tem o cara de certa generalizando, né? Mas a da direita é o cara que, assim, primeiro eu, depois aqui meu vizinho, minha família, depois o outro, depois aqui minha rua, meu bairro, né? Ele se entende assim. E aí, nesse sentido de esquerda, não, ele entende primeiro o grupo, primeiro o mundo, depois o continente, e aí eu dentro desse contexto. Então eu acho que a gente parte desse ponto de vista, mas a nossa ação começa no local, né? A nossa ação vai daqui para lá. Agora, no ideal, aí eu acho que também uma provocação, eu tinha muito essa visão de que eu então ia, beleza, tendo essa noção clara do contexto, eu vou traçar uma estratégia para o meu povoado, para o meu vizinho. Vou ficar uns anos atuando só aqui. Depois, mais uns anos, eu chego a entender um pouco mais a cidade. Depois, mais uns, eu vou no sei o que. E eu acho até que está certo, geral. Só que o problema é que a gente está... Assim como... Vamos pensar na parte física. Eu primeiro construo minha casinha, depois fazer minha hortinha, vou indo da zona 1, zona 2, estabilizo cada uma e vou crescendo. Depois elas vão se conectando, mas é assim. Mas se eu vejo um incêndio que está vindo do vizinho, por mais que eu estou na fase de construir minha casa, eu estou na minha zona 0, mas eu estou vendo um incêndio que está vindo. Eu largo aqui e vou correr lá, porque eu preciso parar o incêndio, até para mim, até para não chegar na minha casa. O que a gente está vivendo socialmente é isso. O ideal, acho que, do design das estruturas invisíveis da Zona 6 é a gente agir daqui para lá. Eu defendo isso, que a gente tenha relações muito consolidadas no local e vá crescendo a partir daí. Mas o que a gente está vivendo hoje é um incêndio. Eu não consigo imaginar um termo, porque acho que tudo é comparável com o que a gente está... É o pior. A gente está sofrendo um ataque nessa questão de estruturas invisíveis que eu não conheço paralelos, assim. Então, o que eu acho que fazer um pedido, assim, acho que os perguntadores estão começando a fazer isso abertamente, que seria assim, bicho, não dá mais, fascismo não dá.
porque isso uma hora chega em todo mundo. Então, assim, agora, eu acho que a gente estava construindo essas realidades, nossas estratégias locais. Eu mesmo tinha parado de agir com movimentos sociais diretamente, né, quando eu vim para cá, para Mantiqueira. Agora, a emergência do contexto fez eu reatar esses contatos para o que eu consegui agir para barrar esse processo generalizado que pode engolir todas as localidades, eu preciso fazer. É a estratégia de quem abandona a casa para proteger a casa, combatendo o incêndio que vai chegar nela. Então, assim, permacultura agora tem que estar de olho, tem que estar fazendo o que puder, cada um dentro do seu contexto, respeitando também sua pessoalidade, suas limitações, seus valores, sua maneira de ser, mas todo mundo tem que estar engajado nessas questões. Né? Não dá para ser indiferente, não dá para estar tentando só fazer seu sítiozinho, porque vai ser engolido. Acho que é muito isso mesmo. A gente está no meio de um incêndio e cada vez mais a gente não vai mais poder ficar em cima do muro, tentando agradar dois lados, assim. Eu acho que cada vez mais, eu sei que é uma estratégia também, né, você criar polarização e você colocar as pessoas realmente umas contra as outras, mas contra fascismo, racismo, machismo, não tem mais como, não tem mais como aceitar esse tipo de violência estrutural. E eu acho que a gente está chegando num ponto de convergência mundial, assim, de que as próprias mudanças climáticas, as desigualdades sociais e toda essa avalanche de coisas que elas vão vivendo, elas só vão catalisar isso. E eu enxergo muito um movimento de, se você for pensar, né, nos 5 estágios ali da... do luto? Isso, 5 estágios do luto. Né, que a gente, como humanidade, a gente está realmente entrando no estágio da raiva. Assim, a humanidade está começando a perceber que toda essa estrutura invisível, ela está ruim, e que mentiram para ela, né? Mentiram para ela, né? Com o estado de bem-estar no capitalismo é uma mentira. E que isso está começando a ficar cada vez mais evidente socialmente. Eu enxergo que socialmente essa raiva ela vai emergir mais forte, ou muito mais, vai se atenuar muito mais, principalmente nos grandes centros urbanos, que é o que a gente está vendo hoje. E que isso é de certa forma inevitável, que a gente tem que se posicionar quanto a isso. A gente tem que tanto apoiar as causas que a gente acredita, quanto estender a mão para aqueles que a gente sabe que vai precisar. Assim, né? A gente precisa pensar em como dar oportunidade para aqueles que vão precisar de uma mão. Como é que a gente ajuda essas pessoas? Como é que a gente possibilita que essas pessoas façam parte desse contexto ou dessa narrativa que a gente está tentando construir? Eu acho que, assim, da sua fala, eu acho que é bem interessante essa comparação do processo do luto, para a gente pensar nossos processos psicológicos e coletivos também, mas, assim, tem que ter muita clareza de que, assim, o luto se dá com uma morte que é um fato consumado, né? O capitalismo não é um fato consumado, ele é um processo social que tem início e pode ter fim. Então, assim, não é um fato consumado, a gente tem que lutar contra, né? Não é uma escape e salve, não. É algo que foi construído e tem história, portanto pode ter fim. Durou muito menos do que isso, o Império Romano. Então, assim, por que não pode acabar? Acho que aí por isso é importante a história, né? Quando a gente abre mão da história, a gente não consegue ter essa perspectiva crítica da história. E a gente naturaliza coisas que não são naturais. A gente faz nossa estratégia de ação no mundo como se fosse impossível de ser superado. Né? E não é. E aí acho legal também, amarrando aqui tudo, né? Quando a gente coloca assim, o antifascismo, o fascismo, um dos rostos do fascismo é a negação da política, no sentido que eu coloquei. A negação da coletividade, a negação de que o outro me importa e de que eu vou pensar o mundo a partir do coletivo. Não, vou ter uma percepção, o que importa é o que é bom para mim, né? Então, assim, ou para o meu mundo privado, para os meus, mas entender esse meu dentro de uma unidade muito absurda, muito pequena, e isso é muito violento. Então, quando a gente fala assim, aproximar que esse capitalismo, ele está junto com essa ideia de fascismo. O capitalismo promove a percepção de que a sociedade é feita a partir de indivíduos e que o indivíduo naturalmente age pensando em si primeiro. Então, o cenário natural é a guerra de todos contra todos mesmo, a violência é necessária, e é por isso que, então, o capitalismo, no meu modo de ver, e aí assumindo uma posição aqui, já estamos no final, né? O permacultor tem que ser antifascista e anticapitalista, porque é a mesma coisa. Essa lógica de que tudo que eu tentei falar é que a base desse fascismo é um processo final lógico da ética do capitalismo, que se impõe e se generaliza. Então, a gente, nesse momento, tem que olhar e entender o que está rolando
e fazer uma leitura de contexto como bons permacultores e aprender a aceitar o feedback da história, de entender essa conexão. E a nossa saída nesse sentido é política, é coletiva. Quando a gente está dizendo que a gente se preocupa com as pessoas e quer fazer uma ação coletiva, a gente está fazendo política. E tem que ser assim. Tem que ser assim. O permacultor que ele negar a política da permacultura, ele está plantando uma semente para que surja uma permacultura fascista. É muito importante que essa discussão seja feita. E eu acho que a gente não fez, isso é um problema para mim também, a gente não fez isso com a força devida, e a gente está vendo um monte de gente, né, nos grupos de permacultura apanhando agora, né, colocando umas coisas super fascistas e tomando paulada, mas, cara, esse cara esteve no meu PDC, ou no seu, aí, de quem está assistindo, ele é um permacultor, e alguém não fez essa discussão bem feita com ele, porque ou ele sairia de lá não se assumindo permacultor, aí é usar como uma ferramenta, mas se ele se assume como permacultor, provavelmente porque ele não entendeu que para se assumir como permacultor tem que ter esse consenso, entende? Então, a gente não pode entender a permacultura como separada dessa luta. Então, assim, não dá para segurar mais, entende? É assim, é fora Bolsonaro mesmo, entende? Não existe, não tem como. E totalmente humilde, acho que é o que você coloca interessante sim, Vitor, da polarização. Por que eu não me considero polarizado e radical no sentido, não, eu estou aqui para conversar. Eu estou aqui para explicar minhas ideias e eu sei que eu não sei tudo. E estou preparado para ouvir uma outra visão e a gente dialogar, eu respeitando a humanidade do meu interlocutor. Então, eu não sou radical nesse sentido, de que eu não sei tudo e eu sei que eu falo de um ponto de vista limitado. Então, e é isso, a permacultura não sabe como que a gente tem que fazer, mas a gente sabe algumas coisas que a gente não pode fazer, entende? E aí compartilhar o nosso repertório como isso, como um repertório para colaborar um processo coletivo que é muito maior que a permacultura, senão a permacultura não se fará enquanto permacultura, enquanto cultura. Legal. É muito bom o posicionamento, acho que foi bem claro, assim. Massa demais, Henrique. Valeu mesmo. Foi bem legal, assim, o papo. Esse é o terceiro podcast que a gente faz. Quem quiser conferir, a gente já gravou um com o Edilson Caselotto, um com o Sérgio Pamplona. Tá no YouTube, tá no Instagram e muito em breve a gente vai lançar esses podcasts no Spotify. Isso. E também, assim, só você falou do Dirce e do Sérgio, né? Pô, vocês estão conversando com os caras monstro, cara. Vocês me chamaram, eu dou a resposta. Só chama cara monstro para conversar com ele. O Dirce falou um negócio que eu acho que é importante, né? Ele estava falando de um ponto de vista até mais avançado, já pegando... Quando ele fala assim, não, o socialismo também não é uma opção, o socialismo histórico de fato não é uma opção, né, dentro desse mesmo parâmetro. Sim. Então nós não queremos também um socialismo hierárquico, opressor, e quem defende o socialismo, e eu defendo, mas não é esse socialismo, não é esse socialismo histórico, essa experiência. A gente tem que usar o mesmo critério, é a postura crítica, não é fla-flu, né? E assim, eu não sei o desenho perfeito, a gente tem que construir coletivamente. Então estou aí aberto ao diálogo, espero receber um monte de crítica, né? Gosto muito, e vamos aí crescendo junto, criando essa comunidade que tem que ser a permacultura, né? Dialogando, escutando e generosamente se auto-questionando. Massa demais. Obrigado, Henrique, viu? Henrique. Valeu mesmo. Valeu, galera.